Boa noite. Deus abençoe a todos. Deus tem reservado para todos nós algo muito especial nessa noite. Nós estamos tendo um tempo agora de oração com os obreiros. Estava um Pentecostes lá embaixo, entendeu? Falei que tinha no meu... Lá antigamente, falava assim de umas irmãs, uns irmãos assim, do reteté. Quem já ouviu falar isso, né? Já ouviu falar esse termo? Quem aqui já ouviu falar esse termo? Ah, já ouviu então. Nós estávamos a turma do reteté lá embaixo. Precisava ver, o negócio estava pegando fogo lá embaixo. Né? Se vocês sentiram um calor aqui embaixo, era nós orando lá. Estava daquele jeito, estava uma benção. Então, nós estamos clamando a Deus para que o Senhor se faça presente. Amém? Que bom que você veio. Hoje é um dia especial, porque é o dia que nós vamos começar a nossa campanha da nossa Bíblia de Natal. Então, aí veio a Ivani, Marcelo, Jaque, o Hélio, que estiveram envolvidos diretamente com esse lindo trabalho. E, mais do que isso, nós vamos, logo depois da mensagem, consagrar esta mesa. Eu vou explicar para você, porque isso você vai fazer no mês que vem, na sua casa. Então, mas hoje nós vamos consagrar. Por enquanto, nós dispusemos a mesa, estamos fazendo tudo em oração, os obreiros também, mas nós vamos dedicar ao Senhor. Você vai aprender como fazer na sua casa. E é algo muito poderoso edificar um altar na sua casa. É algo único. E você vai ter a oportunidade de levantar, edificar um altar ao Senhor Jesus Cristo na tua casa. Então eu quero, como nós temos uma agenda grande hoje, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Uma delas é que essa semana eu recebi uma mensagem da Fernanda. Eu perdi o senhor levou a minha esposa em junho, e um pouco antes faleceu o pai, e depois faleceu a mãe da Fernanda. A Fernanda estava muito triste, e é uma pessoa por quem eu tenho muito carinho por ela e pelo Luiz. Daí ela falou que quando escutou na semana passada, eu falando aqui que nós edificaríamos um altar em casa. Teremos a nossa Bíblia de Natal em nossas casas, edificaríamos um altar ao Senhor. Aí ela mandou uma mensagem para mim que eu quero... Perguntei para ela, eu posso compartilhar, Fernanda? Pode, cita meu nome, pode. Então, eu vou compartilhar o que ela escreveu para mim aqui a respeito deste tempo. Porque nós temos a época de Natal, a maioria das pessoas tem como uma época de alegria, uma época de comemoração, de festa, onde a família se reúne, nós comemos, trocamos presente, é um momento, mas não é para todas as pessoas que é assim. Eu já convivi com algumas pessoas, talvez você também, que no Natal aconteceu algo que não traz uma boa lembrança para a pessoa, né? Às vezes o caso dela, do ente querido que partiu, algo aconteceu que lembrar daquela data não é um momento agradável. Alguns querem até que não tenha Natal. Não são poucos, já conheci algumas pessoas assim, que têm dificuldade com o Natal. E a Fernanda seria uma dessas pessoas nesse Natal em particular. E ela escreveu o segundo texto que eu vou compartilhar com vocês. Não sei se você consegue colocar essa imagem lá, Robson. Se você conseguir, bem, isso está lá. Ok, está aí a mensagem da Fernanda. Boa noite, pastor, tudo bem? Um pouco antes do culto, eu estava pensando sobre o Natal este ano, e já tinha chegado à conclusão que não iria montar o pinheirinho como nos outros anos, por causa dos meus pais. Aí é o que eu relatei para vocês. Mas este ano será diferente. Como Deus é maravilhoso ao usar vocês para falar, para montar um altar para Jesus neste Natal. Aquele sentimento de vazio se transformou em esperança. Que Deus abençoe ainda mais o Senhor e a sua família. Amém, Jesus? Nem começamos e já está abençoando. Aquilo que vem do coração de Deus, gente, não tem fim. Você não imagina onde esse altar que Deus esperou vai chegar. Vai muito longe. Muitas pessoas vão poder edificar um altar ao Senhor Jesus. Algumas que nem iriam fazer, farão. E outros que já faziam, darão um novo sentido, muito mais amplo ao seu Natal, honrando aquele que é a quem nós comemoramos o nascimento naquele dia, que é o Senhor Jesus. Então aí, mensagem da Fernanda, que está nos assistindo agora. Grande abraço aí, Fernanda. Obrigado por ter permitido que nós compartilhemos este momento com você.
Enquanto a Fernanda falou, ela falou uma palavra ali tremenda, que essa é uma grande diferença. Muito falada, mas muitas vezes sem sentido, né? Quando não encontramos o eco que precisamos do lado de lá, que é a palavra esperança. Quando a Fernanda viu a palavra de Deus, quando nós vemos a palavra de Deus, a esperança faz sentido, porque nós esperamos naquilo que o Senhor tem colocado na sua palavra. Então, eu quero compartilhar com vocês alguns versículos que nos reportam a esse tema tão importante, tão falado nesta época agora, que é a esperança. Então, por favor, Robson e Theo, quem estiver com você lá em cima, 1 Coríntios 15, 19. Por que a Fernanda escreveu isso num momento assim, de luto, que não tinha motivo para comemorar mais neste ano? Né? O que ela via, que era sua família, seus pais, nesta vida, neste plano, ela não verá mais. Mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, por isso que a palavra de Deus é tremenda, gente, né? Dá um outro sentido ao nosso Natal, olharmos para a palavra de Deus. E é assim que eu e vocês faremos neste Natal em nossas casas. Se é somente para esta vida que esperamos em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia entre aqueles que dormiam. A nossa esperança hoje não é só num aperto de mão e olha, que você tem um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Puxa, que bom que pessoas apertam a nossa mão e desejam para nós algo de bom. Isso é agradável. Mas quem vai fazer a diferença na minha vida, na sua vida mesmo, não será só um aperto de mão. Será a presença de Jesus em nossas vidas. Esse sim fará a diferença. As pessoas podem ter bons sentimentos por nós, mas muito pouco podem fazer, né? É limitado os nossos recursos, além do desejo. Porque a pessoa tem o desejo, mas não tem o poder. Agora o Senhor Jesus não, Ele tem o desejo e tem o poder de nos dar uma esperança nova, que é o que a Fernanda está vivendo neste momento. Ela, quando viu este momento, viu a palavra, a esperança renasceu de novo, porque ela não espera só nesta vida. E o texto aqui nesse versículo fala justamente isso, que se esperamos só dessa vida, só daquilo que nós podemos ver, somos mais miseráveis, porque tudo que nós estamos vendo, inclusive eu e você, vai acabar um dia. Essa forma física, o que é eterno é o que está dentro de você, a sua alma é eterna. Fala-se tanto de elixir da eternidade, mas a nossa alma é eterna, o corpo é finito, tem dias contados. Será eterno na ressurreição de Jesus, mas isso é algo teológico, né, para se falar com mais tempo. O fato é que os dias que nós temos aqui são dias contados. Se algo é certo em nossas vidas, é que um dia vai acabar. Então a nossa esperança, o nosso presente maior é termos uma vida eterna. E essa vida eterna ao lado do nosso Pai, ao lado do Senhor Jesus, que é o nosso Senhor, então que deu a vida por nós. É essa esperança que faz toda a diferença. Por isso que algumas pessoas se frustram, e algo, eu sei o que é a dor de alguém partir, você talvez já tenha tido essa infelicidade também, mas a esperança, minha mãe faleceu, partiu com Jesus nos tempos de pandemia, agora foi a minha esposa, no passado foi o meu pai, depois foi o meu avô, eu vi várias pessoas terem partido, né? Na infância vi 2 irmãos, outros partiram antes ainda. Se nós fôssemos olhar para trás e vermos só isso, eu, por exemplo, vi muitas vezes a morte em volta de pessoas que eu amava. Mas como é que a gente suporta isso? Suporta por causa que a nossa esperança não está naquilo que nós vemos, está naquilo que Deus prometeu para nós. Que Ele preparou um lugar com muitas moradas, para que eu e você pudéssemos estar lá. Ele enviou o Senhor Jesus para isso. Ele deu um outro sentido à humanidade que só via aquilo que estava diante dos seus olhos. Hoje é muito mais do que um Feliz Natal.
Mesmo para aqueles que nós não temos vendo, nós guardamos a esperança de vê-los um dia. Essa é a maior de todas as esperanças. Não tem presente maior para mim e para você de que a certeza que nós vamos nos encontrar com as pessoas que partiram com Jesus. Não existe. Porque tudo que eu e você construímos nesta vida vai ficar aqui. Sua casa vai ficar aqui, o seu carro vai ficar aqui, os seus bens, os recursos que estavam na conta. O pastor Eduardo, que inclusive esta Bíblia era dele, a Bíblia que está aqui posta aqui, quando ele partiu, em tempos da pandemia também ele partiu com Jesus, e as coisas que ele tinha de bens foi vendido para a igreja, como uma forma das pessoas ter algo de lembrança. E essa é uma Bíblia de doação, com certeza não era uma Bíblia de uso pessoal dele. Era alguém, ele comprou, enfim, mas era uma Bíblia de coleção. E o Hélio, que é justamente quem monta este bonita mesa aqui, junto com a esposa e a Jaque, então o Hélio e a Evani adquiriram essa Bíblia e guardaram em casa. E o ano passado, quando eu montei a mesa, eu já falei, olha, eu quero encontrar uma mesa grande, uma mesa bonita, assim, uma Bíblia bonita, né? Assim, maior do que as Bíblias que a gente tem, mesmo a Bíblia que eu coloquei de estudo, minha é grande, mas essa é muito maior. Eu falei, eu quero uma Bíblia muito bonita, assim, que as pessoas de longe vejam. E daí eu não consegui na hora. Aí eu pensei comigo este ano, puxa, falando lá com ela, eu falei, eu quero uma Bíblia assim, assim. Ele falou, eu tenho uma Bíblia assim. E era a Bíblia que era do pastor Eduardo. Essa? Poxa, aí ganhou um sentido especial. O pastor Eduardo foi pastor sênior dessa igreja por décadas. Hoje passou para o seu filho, o pastor Silas Zdrojewski. Então, até nisso, Deus foi uma forma carinhosa, deixou uma Bíblia que era dele, e ele, com certeza, se estivesse conosco, estaria muito contente e feliz por estarmos homenageando a palavra de Deus, algo que ele teve consigo. Então, eu quero dizer para vocês que Natal é um momento de esperança, sim. Mas é esperança porque Jesus Cristo veio há 2000 e tantos anos à Terra, se fez homem, nasceu, viveu entre nós, morreu e ressuscitou. E a nossa esperança é estarmos com Ele um dia. A nossa esperança é vermos aqueles que nós amamos junto com Ele um dia. O que nós podemos fazer de melhor para alguém que nós amamos, o que nós encontramos no nosso caminho, é falar do amor de Jesus para ela. Nada é mais valioso. Às vezes nós gastamos tanto tempo, eu vou usar o termo gastamos mesmo, tanto tempo com tantas coisas, às vezes ao lado de pessoas que nós amamos e deixamos de falar do presente maior, que é do Senhor Jesus. Mas este Natal, na minha e na sua casa, será diferente. Você vai ter uma Bíblia lá e vai falar deste Jesus, a quem é o personagem central nessa palavra. Esta Bíblia existe por causa do Senhor Jesus. De Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Ele. Ele é o personagem central. Ela foi escrita para mostrar Ele para mim e para você, para nós conhecermos o Pai, conhecermos o Senhor Jesus através da palavra. É um livro precioso. Nós lemos tantas e tantas literaturas, gastamos tempo com tantas e tantas coisas e não conhecemos a palavra de Deus. Todos nós que caminhamos com Jesus devemos ter uma vida de leitura da palavra. Ela é que nos traz esperança. A esperança vem da palavra de Deus. Amém? Então, leia a palavra de Deus, né? Gaste tempo com ela. Eu queria compartilhar com vocês aqui também uma passagem que está em 1 Pedro 3,15. Por favor, coloque lá. Para que neste Natal, eu e você tenhamos a oportunidade e aproveitemos a oportunidade. Fala assim, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Neste texto que fala ali, santifique o Senhor, um pouco antes, o escritor relata que quem é aquele que faz o bem não deve se preocupar, porque vai plantar e vai colher aquele que planta, vai colher coisas boas, vai colher o bem. Mas ainda que o Senhor permita que algo aconteça na sua vida que
que te deixe com medo, você não tenha medo. Santifique o Senhor, não deixe de falar da palavra de Deus. Mas no contexto que nós vivemos hoje, nessa época, em época de Natal, uma época que aparentemente nós nos envergonhamos, nós nos retraímos, nós não damos a ênfase e a importância que devemos dar à palavra de Deus, ao Senhor Jesus, em nosso Natal. O que o texto diz assim, que não se constranjam, santifique o Senhor. Independente da pessoa aceitar bem ou não, se vai ficar contente, ou vai ficar aborrecida, ou vai achar que você é religioso, ou que você é falático, seja o que for, não tenha essa preocupação. Fale do Senhor Jesus. Aproveite a oportunidade na sua casa do Natal para falar do amor de Deus, porque isso é o que pode mudar a vida daquele com quem você está convivendo naquele momento de festa. Não, me desculpe, mas não é muitas vezes o aperto de mão. Isso ou mesmo um abraço, que bom, isso para as nossas emoções faz bem, nós sentimos acolhidos, amados, mas quem tem o poder de fato para mudar a vida daquela pessoa é o Senhor Jesus. E nós desperdiçamos uma data tão importante como o Natal e não santificamos o Senhor Jesus, não dedicamos aquele tempo especial para Ele, é dele. O aniversariante é Ele. Ele é o assunto, Ele é o centro daquele dia. Foi feito para Ele. Os cristãos decidiram que aquele seria o dia de comemoração. É dele. E a palavra que está aqui foi escrita para mostrar Ele para nós. O personagem central nessa palavra é o Senhor Jesus. Seja como Salvador, como Messias, como Redentor, como aquele que cura, como aquele que salva, como aquele que liberta. Ele é apresentado desde Gênesis de várias formas para a humanidade, para aqueles que conhecem a palavra. Então, Ele é o personagem central. Temos que falar dele, temos que mostrar por que é que está essa Bíblia lá. Porque é nesse livro que fala de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Todos os 66 livros que estão aí, de uma forma ou de outra, apresentam Jesus para nós. Hoje eu estou falando Ele como Jesus que nos traz esperança. No dia de hoje, a esperança minha e sua é o Senhor Jesus. Quer conhecer Ele? Leia a palavra de Deus. Quer conhecer Jesus? Não tem lugar melhor para você conhecer do que a palavra. Através da palavra Ele vai se revelar para você. O Espírito Santo vai mostrar quem é Jesus. E Ele mostra para cada um de nós de acordo com o momento que nós estamos vivendo. Para Fernanda, naquele momento foi esperança. E aquela mensagem dela me inspirou, está falando sobre esperança para vocês. Talvez o seu ano você não tenha conseguido tudo o que você quis. Talvez alguns projetos que você fez não se realizaram, não se concretizaram. A esperança para o ano que vem, para o final do ano, vem do Senhor Jesus. E está nessa palavra. Em dar crédito nessa palavra. Em confiar no que está escrito nela. Quando nós colocamos em prática aquela esperança, nós exercitamos, ela se transforma em fé e ela muda uma realidade que é contrária, que é adversa. Ela pode devolver esperança para alguém que não tinha motivos para comemorar o Natal mais. Olhar para um ano desse assim que perdeu o pai e a mãe é um ano terrível. Mas quando ela olha para Jesus, tem esperança. Não é o fim. Partirmos desta vida não é o fim, que é o que pode acontecer de pior. Então, o que dirá as outras coisas que nós temos? A própria Bíblia fala assim que se o Pai nos deu o Filho para morrer por nós, como não nos dará também todas as demais coisas? O mesmo Pai que deu o Senhor Jesus para morrer por mim e por você, porque quer estar a eternidade comigo e com você, não dará tudo que eu e você precisamos nessa vida? Descanse no Senhor. Confie nele. O demais Ele faz. Essa é a esperança. E quando nós colocamos a Bíblia a palavra de Deus diante de qualquer situação, tudo que parecia terrível, gente, não é mais. Então, crie o hábito de ler a palavra de Deus. Conheça ela. Pesquise ela. Invista tempo. Esse é o maior conhecimento, o maior e o melhor conhecimento que você pode ter é o que está contido aqui. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E, se for falar da Bíblia também, o pastor Maurício já fez ele que é mestre atrás, numa pregação dessa, falou só sobre a Bíblia.
Fale sobre a Bíblia fala sobre Jesus. E aproveite, neste Natal, será um Natal diferente na sua casa. Diga assim, neste Natal, será diferente. Eu santifico o Senhor Jesus no meu coração. Não temerei, não terei vergonha. Vou falar que Ele é a minha esperança. Amém? Não tem esperança maior, gente. Espere no Senhor Jesus, porque Ele tem todo o poder. Espere em Jesus, que você está esperando. Quem espera em Jesus não fica sem resposta. Se você esperar do Jorge, você pode ficar só esperando, entendeu? Mas a esperança com Jesus é diferente, gente. Jesus tem todo o poder. Quem espera nele, espera em quem tem poder para cumprir aquilo que promete. Quer esperar em alguém? Espere no Senhor Jesus. O pai pode decepcionar, a mãe pode decepcionar, o marido pode, a esposa pode, o filho pode, o melhor amigo pode. Nós podemos esperar neles e eles não corresponderem àquilo que esperamos. Agora o Senhor Jesus é diferente. Nele você pode confiar. Tem até um louvor que fala isso. Nele você pode confiar. Cadê o meu amigo pastor Fabiano? Onde é que está ele? Perdi ele de vista aqui. Espere no Senhor Jesus, gente. É nele. E sabe, esperar em Jesus, gente, ele fala assim para nós trazermos a lembrança, aquilo que nos traz esperança. Isso está em Lamentações de Jeremias. E ele, quando escreveu isso aqui, primeiro ele discorreu, se tem um profeta que foi humilhado, a prestação foi o Jeremias. Esse e tudo que podia ter acontecido, eliminação, aconteceu. O cara foi jogado num poço, tirar a roupa, enfim, ele foi humilhado, espancado e humilhado. E ele discorreu um pouco antes sobre desse versículo que está aqui vou te ajudar lá, Rob, desculpe, não falei para você, está em Lamentações de Jeremias 3:21. Ele discorreu sobre tudo aquilo que ele tinha passado. Se você ler o texto, eu aconselho que você leia, a Bíblia, gente, é rica, é uma histórias lindas. Leia ela. Depois que ele falou, aí ele começou a contar das coisas boas que aconteceram com ele. No meio de toda aquela adversidade e um monte de desgraça. Porque Jeremias, ele foi falar, ele foi avisar o povo, falar para o povo do pecado. Olha, Jesus vai voltar, né? Hoje. Naquele tempo, assim, olha, a Babilônia está chegando aí. Vocês vão ser escravos. Mude a conduta, mude o comportamento de vocês, né? Se arrependam, saiam da idolatria, saiam da vida de pecado e ajudem os pobres. E ele começou a discorrer e chamar a atenção do povo, do pecado do povo. Se vocês não fizerem isso, vai vir juízo sobre vocês. Vai vir uma nação que vai levar vocês para o cativeiro, vão ser momentos muito difíceis. E ele começou a pregar e falar, anunciar, apontar o pecado e dizer o que ia acontecer. E o povo começou a ficar revoltado com ele, né? E aquilo não aconteceu, ele passou por muito tempo fazendo isso. E ele, por causa disso, foi espancado, ele sofreu humilhação, né? Porque ele estava denunciando o pecado do povo e alertando o povo para que não acontecesse aquilo que aconteceu. Viu uma nação, levou a nação inteira. Você pensa, você vem um país de fora, essa aqui inteira, sabe? A nação inteira foi levada para outro país. Né? Pensa se um país viesse aqui e levasse o povo inteiro daqui para lá, assim, ficasse uns poucos. Foi o que aconteceu lá, e aconteceu de fato. Foram todos eles levados cativos para outra nação. 70 anos mais ficaram lá cativos. Mas na hora que eles falaram, quando está tudo bem, a pessoa não acredita nisso. Por isso que a Bíblia nos traz esperança, mas nos alerta, nos protege, a minha, a sua família, e foi o que aconteceu. Então ninguém gostava de ouvir do Jeremias. Pensa um camarada que só falava uma coisa ruim, era ele. Ele veio para apontar os pecados do povo. Então por isso ele era humilhado, espancado, e no meio de toda essa diversidade, ele via coisas boas, ele via ainda a mão de Deus guardando, protegendo ele, e ele falou nesse versículo, ele falou assim, olha,
quero trazer à memória o que me traz esperança. No texto inteiro eu vou ler para você aqui, não precisa colocar lá, Robson. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, ele falou. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. A minha porção, a sua porção é o Senhor Jesus. Então, por isso, eu e você devemos colocar a nossa esperança nele. Sabe o que é uma porção? É aquilo que precisamos todo dia. A minha porção, a sua porção, todos os dias do que precisamos, vem das mãos do Senhor Jesus. Por isso que o Pai Nosso fala assim, Pai nosso que estás no céu, né? Santificado seja o teu nome, venha. Né? E num trecho fala assim, o pão nosso de cada dia, a porção de cada dia. Jeremias já falava do Pai Nosso, lá viu só? Todo dia vem do Senhor Jesus. É o Pai que provê para nós. Amém, gente? Então, a nossa Bíblia de Natal aqui, a minha, a sua, vai ser colocada nos próximos dias na sua casa.